sou a Letícia, por aqui a gente fala sobre livros, filmes, séries e tudo que tá ao redor disso. E hoje a gente vai pra mais um vídeo sobre Stranger Things, porque a gente tá na última semana aí pra poder ter a 5ª temporada entre nós. Então, por enquanto, a gente ainda vai estar falando sobre algumas teorias. Eu quero falar com vocês hoje sobre uma coisa que eu acho bizarro. Hoje nós vamos falar sobre vazamentos. Eu não vou falar sobre o que vazou, mas a gente vai conversar sobre esse assunto. E sobre uma teoria que eu vi em relação ao Mike, que eu sinceramente espero que seja mentira. Bom, para começar, se você é fã de Stranger Things como eu gostaria de perguntar qual a sua opinião sobre vazamentos das coisas, seja de Stranger Things ou de qualquer outra coisa. Uma das coisas mais legais pra mim como fã é teorizar sobre o que vai acontecer. Deu pra vocês perceberem aqui no canal, por exemplo, né? Eu sou muito fã de coisas tipo a Marvel ou Stranger Things, que tem alguns embasamentos de ciência, as coisas são mais pensadas e elaboradas, então eu gosto muito porque eu sei que as coisas não são jogadas ali à toa e dá pra gente ligar uma coisa na outra. E ontem, sem querer, eu acabei vendo um vazamento da 5ª temporada. Uma pessoa sem noção vazou e uma pessoa mais sem noção ainda decidiu postar isso no TikTok sem aviso nenhum. Tipo assim, se você quer postar, se você quer ganhar likes, tem gente que gosta de saber disso, tá? Tem gente que não é tão fã assim. Outra gente que não se importa com spoiler. Gostaria de ver? Beleza, mas põe um avisinho. Tipo, 3 segundos, assim, avisando que vai ser um vazamento, que é um spoiler. Não aconteceu o que aconteceu com pessoas como eu que não gostam de ter spoiler. Eu realmente não consigo entender porque a graça pra mim é teorizar e é vivenciar isso. Em relação a Stranger Things, é uma das maiores séries dos últimos tempos. Tem 10 anos que a gente tá aí acompanhando praticamente. Tá todo mundo falando sobre isso, tantas collabs e tantas teorias, e a internet doida, como sempre. E eu quero passar raiva assistindo, chorar assistindo, vivenciar isso como uma pessoa que é muito fã. E não ficar vendo vazamento na internet. Eu acho isso muito chato. E coincidiu que uma das teorias que eu ia trazer aqui pra vocês hoje era sobre viagem no tempo. Vou até comentar um pouco sobre o que eu acho sobre isso, porque eu não assisti o vídeo inteiro. Então isso ainda pode ser algo real. A cena em específico que me fez pensar que talvez eles fossem viajar no tempo foi a cena que eu acabei vendo. Eu vou falar pra não dar spoiler pra vocês, mas foi a cena que eu vi por pouco. Por pouco. Eu não vi tudo. Eu nem ia falar sobre isso agora, mas já que a gente entrou nesse assunto, vamos falar sobre essa teoria. É que eles viajam no tempo. A gente vê eles na 3ª temporada falando sobre De Volta pro Futuro. Aí eles entram no cinema, tá passando De Volta pro Futuro, e eles têm uma conversa sobre algumas coisas que eles acham estranhas sobre o filme. Tipo, nossa, a mãe dele se apaixona por ele e tal, são alguns assuntos nesse sentido. Então, uma certa ênfase ali pra De Volta pro Futuro, que é um filme que, como todo mundo sabe, fala sobre viagem no tempo. A cena que eu vi no trailer, que me fez ter essa teoria, é uma cena que eles estão no carro, tem um trocinho de rádio em cima. Seria muito legal se eles conseguissem viajar no tempo, nem que fosse pra voltar pro mundo invertido, não sei, alguma coisa nesse sentido, que eles usassem o carro igual é no filme de Volta pro Futuro. Eu acho que seria uma possibilidade, já que a série já trabalha com essa questão do tempo, toda essa questão do relógio, o mundo invertido tá parado no tempo, então eu acho que seria uma coisa possível. Não sei como, mas eu acho que seria muito interessante. Acho que seria meio palha, assim, se eles colocassem isso como uma solução pra derrotar o Vecna, porque, por exemplo, em Ultimato, em Vingadores, eu não gostei tanto assim. Eu gosto muito do filme mais como um fanservice, mas eu não gosto do roteiro do filme de Ultimato. Que se a gente for parar pra olhar logicamente, basicamente eles voltam no tempo, devolvem as joias e acabou o filme. E a gente tem ali algumas pessoas morrendo, porque o elenco quer sair da franquia e tudo mais. Mas não é um roteiro muito bem elaborado. Eles simplesmente pegam a viagem no tempo e resolvem ali as questões. E eu acho que seria muito chato. Se tipo assim, não, a gente vai voltar no tempo pra poder, sei lá, matar o Vecna lá atrás. Ou... Acho que seria interessante se fosse no sentido assim de eles voltarem no tempo pra pegar alguma coisa específica, pra descobrir alguma coisa específica. Algo como se fosse uma informação, algo sutil pra solução maior, que é a que vai resolver o problema pra derrotarem o Vecna. Mas eu não sei. Eu fiquei tão chateado que eu vi esse vazamento que eu nem quis mais falar sobre essa teoria aqui em grandes detalhes, mas resumidamente foi isso que eu pensei, que talvez eles possam voltar no tempo, nem que seja numa fenda ou algo do tipo no mundo invertido. Não sei, não me pergunte o que, mas eu acho que seria legal eles voltarem no tempo ou voltarem pro futuro. O terceiro e último assunto que eu quero conversar com vocês é de uma teoria que eu vi hoje no TikTok. Eu vou deixar aqui a página pra vocês, que eu achei muito interessante e eu odiei. Eu espero que não seja verdade, mas eu quis trazer aqui pra vocês porque eu achei muito legal. E como falta tão pouco tempo pra gente ter aqui na temporada, não vou mais pensar e nem ver nenhuma teoria nova. Me enganei, compartilhar com vocês. A teoria gira em torno, basicamente, da série toda ser uma perspectiva do Mike escrevendo um livro depois de perder o Will.
Algumas coisas eu achei que fizeram sentido, outras não, mas eu odiei, eu espero muito que não seja assim. Vamos lá. Na série, o Will é dado como morto no dia 6 de novembro de 1983, que é a data em que o mundo invertido tá parado. E aí o Mike e os amigos dele veem o corpo do amigo e tal, e aí, como uma tentativa de lidar com esse luto, ele começa a escrever um livro. A teoria, no caso, seriam 5 temporadas para 5 fases do luto, que é negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Uma das coisas que essa pessoa falou é que tem uma parte na primeira temporada que o Mike vai pra se jogar do penhasco onde o Will foi encontrado pra salvar o Dustin daqueles babaquinhas que estão fazendo bullying com eles lá. E a pessoa falou que talvez o Mike só tava, tipo, querendo acabar com a própria vida mesmo, mas aí ele não faz isso. Um argumento que eu achei interessante foi que ninguém lembra do aniversário do Will na 4ª temporada e não tem muito sentido ninguém comentar sobre isso. Mas se fosse na perspectiva do Mike, talvez ele não queria falar sobre isso, ou talvez ele esqueceu, porque se ele tá escrevendo pras pessoas, tipo, em nome das pessoas, ele não lembrou ou ele não quis falar, então ninguém falou. Isso também fala que a Holly vai ser importante pra temporada, porque ela tá meio que na idade ali de quando o Will desapareceu. Eu acredito que não, eu acredito que realmente tem alguma ligação com o Vecna e tal, mas a teoria da pessoa. Outra coisa que eu achei que eu fiquei meio assim é que tem umas cenas na 4ª temporada que o Mike tá conversando com o Will. E parece que ele é um fantasminha mesmo. Na teoria, a pessoa fala que é como se o Mike estivesse aceitando o que aconteceu com o Will. A conversa, ele tá falando um pouco mais sobre os sentimentos dele, que é algo que ele não costuma fazer. Que a luz tá pegando só no Will, basicamente. E, por fim, o que eu também achei que, se isso fosse verdade, que eu acho que não vai ser, mas se fosse verdade, a cena que a gente viu nos bastidores do Hopper conversando com o Mike, sentados parece uma pracinha, é o Mike, tipo, saindo, né, do livro e falando sobre isso, aceitando mais a morte do amigo dele. As coisas que fazem sentido, sim, se essa fosse a questão. Uma das primeiras coisas é que os irmãos Duffer sempre falaram que eles já têm o final de Stranger Things desde o começo. Então é uma coisa que talvez tenha chance, né, desde o começo, ser um amigo tratando da dor da perda do melhor amigo, né? A outra questão é que fala muito sobre o jogo. Tipo assim, o mundo invertido tem muito a ver com o jogo que eles gostam de jogar. Tipo assim, é um nível de coincidência muito grande. Tem os monstros da série, por exemplo, é do joguinho que eles gostam. Assim, existe um mundo paralelo, existem os monstros do jogo que a gente joga aqui junto e a gente gosta pra caramba. Uma pessoa comentou nesse vídeo que, tipo assim, nossa, mas seria estranho o Mike falar, tipo, a visão da mãe dele flertando com um cara mais novo. Só que eu acho que isso aí também é válido, porque o Mike e a Nancy podem sim ver que o casamento dos pais deles é esquisito, né? E como todo mundo via as mulheres dando em cima do Billy, mesmo ele sendo mais jovem do que aquelas mulheres, a mãe do Mike podia tranquilamente ser uma dessas mulheres e ele sabia disso, né? E talvez como uma forma de... Isso ninguém falou, mas se fosse verdade, na teoria, o Billy, ele é o foco ali do Vecna naquela temporada, né? Ele tá sendo usado pelo Vecna. E aí demonstra uma certa raiva do Mike em relação ao Billy. Tipo assim, caramba, você vai destruir a minha família, que já não é lá essas coisas. Além de que ele é super babacão com o grupinho do Mike, né? E com a Max. O alvo de uma raiva do Mike, se isso fosse verdade, eu acho que faria sentido. Falo pra vocês que odiei, porque eu ia odiar se esse fosse o final. É uma vibe Amanhecer parte 2 de Crepúsculo, que a gente vê toda aquela guerra e no final era mentira e você surtou à toa. Mas eu me senti uma idiota e eu acho que isso é um final batido, ultrapassado, não tem mais graça. Vamos inventar coisa nova. Mas, enfim, galera, quis trazer pra vocês, porque a gente tá nessa de falar de Stranger Things. A teoria que eu achei muito interessante, não ouvi ninguém falar sobre isso. O que vocês acham sobre isso aí? Vocês iam odiar como eu ia odiar se isso fosse verdade? Ou vocês iam gostar, vocês acham que não faz sentido nenhum, que os argumentos dessa pessoa não tem lógica? Ou você acha que tem lógica e que faz muito sentido sim? Estou extremamente ansiosa pra 5ª temporada. Semana que vem a gente já vai ter os 4 primeiros episódios e eu estou muito ansiosa pra gente surtar junto aqui no canal. Se você tá querendo ver mais conteúdo de Stranger Things, ou de livros, ou de séries, que são assuntos que eu também falo aqui no canal, já se inscreve aí se você não for inscrito. Algumas outras teorias aqui também de Stranger Things. Eu espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo.